Bom, vamos continuar com o nosso projeto, né, pessoal? Bom, então, último vídeo, a gente já entrou no nosso painel administrador, né? O que vamos fazer aqui agora? Vamos então na nossa aplicação, tá, pessoal? Aqui na nossa aplicação na web, né? 2026, que é o nosso app e não o projeto. E vamos vir aqui então e vamos criar um arquivo, e este arquivo vai ser o nosso serializer, tá, pessoal? Então vamos criar ele aqui, que pode serializer.py. Ok, bom, melhor no plural. Então vamos vir aqui e rename e colocamos serializers, ok? Então vamos fazer o seguinte, from o que, pessoal? O nosso REST, né? Vamos pegar o nosso REST o que? Framework, né? No caso a gente vai usar aqui o nosso REST desta forma aí, underscore, e pegamos aqui o nosso framework e vamos importar ele, né? Ok, ele já pegou aqui para mim dos nossos modules, vamos importar as nossas classes e tá tudo aí para mim. Vamos ver se ele colocou tudo, student, professor, programas, review, é 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, bacana. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente vai criar nossas classes, né? Então ele já colocou aqui para mim do student, só que eu não vou pegar do student agora. Eu vou simplesmente pegar, como a gente tem as nossas, a nossa, como que fala lá? Tá vendo como é que passa batido? As nossas relações da tabela, né? Relationship, né? Então a gente precisa fazer isso aí. Então, como a gente tem as nossas teacher, então eu vou colocar aqui vou colocar aqui as nossas teacher serialize e vou passar serialize module serialize. Bom, a meta vai ser o nosso student, não o nossos teacher, né? Ok. Bom, vou fazer o field, quero todos estes campos. Vamos pegar isto aqui contra o C, vamos mais embaixo. Vamos colocar aqui o Ctrl V, ele já tinha colocado ali para mim o que eu queria. Deixa eu dar um zoom aqui também, fechar aqui. Bom, vamos pegar agora o nosso programa, né, que são os nossos program, né? Então tá aí. Vai chamar também, e aqui a gente vai passar o seguinte, nossos programs, a gente vai criar aqui então, que ele vai pegar os nossos teacher o que vai ser igual a o que? Eis a questão. Observe ali, pessoal, que ele está me colocando maiúsculo, mas não é isso aqui, tá? Eu só estou criando uma variável que vai receber o que? O nosso teachers, né? Serialize, ok? E eu vou colocar ele como read only, tá? Então a classe agora vai estender o nosso program, não é isto? Ok. E retornamos aqui todos os fields aqui. Para você entender isso aqui, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui é muito simples, né, pessoal? Então vamos lá entender. Bom, vou tentar explicar aqui. E serve para todos os outros também, que aí depois eu já não preciso explicar isso aí. O module serializer, ele significa o quê? Ele cria os campos automaticamente baseado no nosso módulo lá atrás, o nosso module, certo? Então temos lá a teacher, né, que é o professor, e temos o programa, que é o program. Então ele vai criar ali, a gente pede ali, ó,
os fields é igual ao, então ele cria tudo automaticamente, está aí para nós. No caso ali, o modo teacher, né, ele diz qual o modelo que vai ser usado, então está especificado ali. E os fields, como eu disse, né, inclui ali todos os campos da tabela, correto? Entendeu? Bom, agora tem uma questão muito importante aqui também, eu quero passar para vocês. Então, todas as tabelas, quando você faz uma relação, tem este também, este ponto aqui para você entender. Bom, então, o que significa ali o modelo programa, né, que é program, e tem um relacionamento com a tabela teacher, que é professor. Então, provavelmente ali, né, tem a nossa foreign key. Provavelmente não. Sim, lá no nosso modelo, né, que é o nosso module, na tabela a gente colocou lá o nome, foto, tudo, e na relação entre as tabelas a gente colocou o foreign key lá, certo? Então, isso aí é para identificar o ID. Então, ao invés de mostrar só o teacher ID, que é a identificação do professor, ele também vai mostrar todos os dados do professor dentro do programa. E lembra que eu falei no vídeo anterior, quando a gente estava criando lá, que não tem como o professor saber se o aluno, né, concluiu certos programas e por aí vai. Volta lá atrás que eu já expliquei lá. Agora, tem este read only true. O que significa isso? Por que lá no teacher serializer a gente não colocou? Porque quando eu especifico exatamente read only, ele só pode ser lido. Read only é somente leitura. Eu deixei como true porque não pode ser modificado estes dados aí, correto? Então, basicamente está aí. Então, não pode ser alterado de jeito nenhum, né, pela nossa API, correto? Então, isso aí vai servir para todos. Bom, então explicado, o que a gente vai fazer? Bom, vamos então prosseguir. Qual outro que a gente precisa? A gente precisa, vamos ver aqui que ele vai identificar aqui, olha lá, ele já colocou a minha review e por aí vai, né? Então poderia aceitar aqui, mas eu vou colocar aqui class e eu vou pegar a nossa de event, né? Epa, que merda, hein? Vamos pegar aqui a nossa classe de event, ou event. Isto aí ele já colocou aqui para mim, então ele está reconhecendo. Então, nossa classe Event Serialize, eu já indiquei o que é isso aqui, já disse aí, então vamos prosseguir para a gente não perder muito tempo. Class, vamos colocar agora a nossa, o testemunho, né, que é testimonial, tá aí para a gente. Aqui a gente precisa especificar o seguinte. E no caso, a tabela, né? Lembra que este testemunho aqui a gente tem que chamar também o grau dele, né? Então, só apontando isso daí, vamos pegar aqui a classe, eu vou colocar a nossa, estou colocando mais ou menos na ordem aqui, tá, pessoal? Então, fica melhor assim. Então, vou querer todos os fields também. Então, great, né? Para confirmar o que eu acabei de falar agora, vamos entender aqui então, vamos colocar class, vamos buscar o nosso student, né? Então temos lá o nosso student serializer e vamos entender aqui. Bom, então, lembra que cada estudante ele tem vários níveis, então tem que fazer o seguinte, eu tenho que especificar isso aqui. Então vamos criar, então, um graus, que é o mesmo que grades, pode deixar desta forma,
vai ser igual o quê? Observe que agora eu estou mencionando os nossos graus para este estudante e eu simplesmente passei aqui many, porque o estudante vai ter várias, como que eu digo, níveis, né? E only read only, isso é somente leitura, não pode ser nada modificado aí, beleza? Então, basicamente é isso aí. E na nossa meta, eu quero criar o que? Tudo? Não, aqui eu já posso especificar o que eu quero. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui então que eu quero o ID deste aluno. Vamos pegar o user, o grau dele, né, o nível dele, da classe dele. Então, grades é classe e grade level é o nível da classe dele. Digamos, eu já expliquei isso tudo em vídeos anteriores, né? Então, tá aí. Vamos pegar nossa classe agora, review, né, que é a pontuação dele, né? Então, bacana. O que eu posso fazer aqui? Para ele também, a gente vai colocar um read only, né? Porque o nosso usuário não pode ser mexido, né? Então, eu vou pegar aqui o serialize. No caso que ele colocou read only field, não, eu posso colocar como string, o que? Deixa eu ver aqui. String related, ok, podemos pegar ele como esta opção e aqui eu vou colocar o source dele, não é isto que eu quero, eu não preciso especificar isso, eu simplesmente quero colocar ele como read o que? Underscore only, que igual a true. Aqui também esse S é maiúsculo, desta forma. Ok. Bom, observe aqui que Ctrl Z, porque aqui está passando ele como minúsculo, nada disso aí. Ok, então a meta que ele vai buscar é o nosso review, né? E vai criar todos os nossos campos aí, né? Ok, bom, bacana, correto. Então, vamos fazer o seguinte. É isso aí, bacana. Tá bacana aí. Ok. Bom, então. Ok. O que mais que a gente precisa fazer aqui? Vamos nos nossos views, vamos criar os views, né? Por exemplo, a gente tem que chamar todas aquelas nossas classes aqui, né, pessoal? Que a gente acabou de criar aqui, né? Então, para isso aí, a gente vai fazer o seguinte, podemos fechar aqui e vamos entender isso aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o nossos import, lembra disso aí? Então temos ali o nosso shortcuts, temos ali o nosso HTTP e agora a gente vai buscar de onde? From a nossa ponto modules, ele já me deu aí, eu vou pegar todos eles, que são as nossas classes, mas eu preciso também from o nosso que? No caso aqui, ponto serializers, vou importar o que? Todas aquelas nossas classes também. Vamos pegar aqui, temos o review, temos o que mais ele não vai pegar aí para mim? Vamos pegar então também. Deixa eu só fechar aqui e deixa eu diminuir o zoom. E temos o que? Temos o grau, né? Temos mais o que? Vamos verificar. Eu posso, depois eu coisa aqui, vamos só colocar aqui. Temos o evento, ok? Temos mais o que? Os estudantes e temos mais o que? Os programas, sim. Também temos mais o que? São 7, né? Temos review, ok, bacana. Então eu gosto de fazer isso porque ele está reconhecendo os nossos estudantes. Não, ele já está pondo tudo aqui de novo, né? Então o que eu vou fazer aqui?
Vamos vir aqui, eu posso vir aqui também e refactor, aqui pode vir aqui também em views e vir aqui e fazer desta forma aqui. Bom, então o que eu preciso fazer aqui? Vamos lá, isso daqui a gente tem que especificar desta forma, tá, pessoal? Bom, então o que eu preciso aqui? Eu preciso do meu estudante, sim, eu preciso do programa, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Daqui para frente eu acho que ele já está repetindo, né? Depois a gente verifica isso aí também, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Que é o evento, o programa, estudos, o estudante, testemunha, view, great e os teachers, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos criar então as nossas views, né, pessoal? Então, o que ele colocou aqui? Colocou aqui, vamos criar então a primeira, não vamos por classe, aqui a gente já vai buscar o framework, tá, pessoal? Então, o REST, né, depois a gente vai visualizar isso tudo aí. Se você for lá na documentação, tem tudo explicando lá, então não deixa de visualizar, né, de conferir a documentação, tá, pessoal? É muito importante isso. Eu sempre falo nos meus projetos que a documentação é o manual do programador, né? Então vai lá e vê tudo lá detalhado para você entender. Então, programa view, eu vou colocar o seguinte, vamos colocar aqui o set também, desta forma. Agora, o que eu preciso trazer, que eu preciso indicar o nosso view, ou seja, o nosso serialize, que a gente acabou de fazer aqui, ó, a ela aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Simplesmente, no lugar disso aqui, a gente vai passar o seguinte, que neste caso eu quero view sets e o nosso module. Qual é o nosso module? O nosso module é o view set, não é isso? Então observe aqui que eu vou buscar dentro dela uma query. Esse daqui está totalmente errado. Bom, 2 pontos. Vamos pegar o query set, ele já colocou aí para mim. Vamos apontar o objeto all, que é o programa, né? Então tá aí bacana. E o nosso serialize vai buscar a nossa classe, qual? Ela aqui. Então estamos especificando aqui. Então eu vou explicar isso aqui mais detalhado. Eis a questão, né? Então ele já reconheceu aqui para mim. Para isto aí, então, a gente vai fazer o seguinte. O que isso aqui significa? Simplesmente significa aqui que se a gente vir aqui, ó, a gente tem a nossa classe. Agora, vamos entender que eu vou abrir aqui e vou vir aqui e vamos no Google e vamos pesquisar aqui por Django REST Framework e vamos chegar até aqui. E aqui tem tudo aqui, tá, pessoal? Então aprende a dominar isto aqui, a ler a documentação, correto? Então não vou explicar aqui a documentação aqui, né? Tá tudo aqui para vocês, então é só pesquisar que vocês vão entender isto aí. Mas eu vou explicar aqui então o que está acontecendo aqui. Quando a gente chama o nosso module view set, que é uma classe do Django REST Framework, que já cria automaticamente todos os nossos endpoints, que é, por exemplo, o get ID, o post, o
o put, que é o atualizar, o path, o delete, e por aí vai, beleza? Então, só vou deixar, eu sempre falo nos meus projetos que eu deixo um parênteses nas explicações para forçar você ir lá e ler e entender na documentação, beleza? Então, praticamente isto aí. Bom, e observar também, a gente tem aqui, vamos importar aqui também, porque a gente precisa de fazer o import, né? Então vamos lá, from, o que eu acabei de mostrar agora, pessoal? Lá no REST Framework, import o que? O nosso view sets, não é isto? E também temos o que? O nosso que? Permission, vamos ver aqui, permissions, que são as nossas permissões. Isso aí tá bacana aí, pode deixar aí. Bom, então, basicamente, cara, é isto aí, né? Ok, então, bom, vamos prosseguir. Agora tem as outras classes. E qual é essa próxima classe? Lembra aqui, vamos ver se ele vai pegar para mim. Vamos buscar a nossa classe. A nossa classe, o que? Vamos temos a teacher também, né? Eu posso até aceitá-la aqui já de uma vez e vou colocar outra abaixo, acima, que vai ser a nossa, no caso temos o nosso evento, né? Então, event, ele já colocou aí. E o que eu quero fazer aqui? Já expliquei, né? Query vai buscar todos os objetos e indicamos que eu quero a event, a mesma coisa, a teacher e por aí vai, beleza? Então, basicamente, isso aí. Bom, temos também a próxima que vai ser, temos a review, temos também a nossa testemunho, né? Temos mais o que? A nossa student, a gente já fez? Não, né? Ok, bom. Temos a nossa review, correto? A nossa, ou seja, a nossa evento, né? A gente criou a programa, temos a evento, temos aqui, no caso, o nosso teacher, né? Temos aqui o nosso review, né? Mas aqui eu poderia colocar... Não, tá bom, pode deixar. Se você quiser colocar em ordem aqui, fica à vontade, né? Ok, bom, temos o seguinte. Aqui, como a gente está passando, né? Todos os nossos objetos também, a gente precisa verificar uma coisa. Como a gente criou aqui no nosso... A gente quer todos os fields aqui sobre este aluno, o testemunho dele. Gente, vamos vir aqui no nosso módulo e vamos verificar. Então, como eu estou passando este usuário, como for aqui, contra o C, a gente também precisa fazer o seguinte. No caso, ele vai ter que entrar aqui como user também, contra o V, e quando eu refiro a minha tabela usuário, eu também quero que delete tudo aí. Então, vamos deixar desta forma. Ok, então, retornando o nosso cliente, não, aqui seria o nosso user, né? Então, Ctrl C e Ctrl V. Bom, entendido, pessoal? Então, por que também outro ponto aqui? Porque como a gente tem estes comentários, né? Então, a gente precisa de deletar. Quando eu deleto o meu usuário, né? Ele deleta os comentários também. Então, tem que ser desta forma. Ok, bom. Como a gente mexeu aqui neste arquivo, a gente tem que lembrar que todas as vezes a gente tem que fazer o quê? No caso aqui, primeira coisa é ativar os nossos scripts, né? Então, vamos vir aqui, tá aqui, tá aí, e vamos então fazer o nosso migrate, né? Então, Python Manager.py, migrations, não é isso?
ele vai dar um erro de URL. Ó, ah lá. Como a gente tirou a nossa URL, né? Lembra que a gente modificou, né? Aqui no nosso arquivo, então ele está reclamando aí. Mas depois a gente vem aqui e mexe aí, né? Bom, então, creio que é só isso, né? Então, lembra que a gente tirou a nossa URL, ok, bom. Então, temos que ir lá e deletar ela, né? Observe aqui, ó. Então, você pode vir aqui e simplesmente comentar, tá, pessoal? Não tem problema nenhum deixar aí. E vamos voltar e fazer o nosso migration, né? Então, vamos repetir. Ele disse ele selecionar a opção que é a que a gente fez, né? Na mudança lá do nosso module, tá vendo aqui? Então, vou dizer que é 1. E aí ele pede ali exit, blá, blá, blá. Então, through, para ele poder sair. E pronto aí. Não... ele disse aí que through is not. Ok. Claro que ele vai mostrar que não coisou, né? Porque a gente esqueceu também de vir aqui e quando a gente passa aqui, né? No onDelete Cascade, eu também vou fazer o seguinte. No caso aí, eu vou colocar ele como null. Eu vou colocar through. Epa. No caso, null. Ok, é igual a true. E também blank true. Ok. Então, agora a gente pode fazer o seguinte. Vamos... no caso da Ctrl C, aí cancelou. E vamos... agora sim. E o migrate. Isso. Rodar o server. E bom. Ok. Bom. Tudo bacana. Beleza. Voltando para nossas views. Então, vamos continuar, né? Então, chamamos, né? Passamos aqui o nossa query. Esta query aqui agora ele vai receber o nosso decimal, o nosso object rule, só que como a gente vai ter os nossos comentários lá também, eu preciso especificar aqui de uma forma que o meu object ele vai ser por ordem, então order by, no caso, né? No caso aqui é order by ratings, não. Eu quero no dia que foi criado. Então vamos colocar aspas duplas e aí eu chamo, no caso aqui, o nosso create at, desta forma aí. Ok, outra coisa que a gente tem também que chamar aqui é as nossas paginação, né? A gente vai ter elas. Então vamos lá, a nossa paginate, eu vou colocar paginate o que? Pagination class, pode ser, não tem problema nenhum. Ele me dá aqui como nono, né? Só que eu preciso pedir a permissão e fazer a verificação se está autenticado. Então vamos chamar ela aqui. Então abro e vou passar aqui que a permission que a gente importou logo em cima seja is authenticate, se estiver autenticado, né? E temos aqui também, ele já faz essa verificação de que do or, então vamos colocar aqui or read only, que eu não quero que mexa nisso aí também. Ok, bom, né? Então agora, como a gente está pedindo a permissão, a gente tem que autorizar lá também no nosso arquivo, né? Então temos aqui no caso, né?
os testemunhas, está trazendo tudo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar uma função para pegar essa autorização. Então, vamos colocar aqui def, e essa def vai ser create, não, vou colocar assim, ó, perform, vamos ver se ele colocou aí, perform, ok. Então, perform create essa performance, self serializer. Então, pegamos o ponto save, vamos salvar este usuário que está vindo de lá, então, para dar permissão, e aí request este user, então ele vai pedir este user lá, ok? Então, é o que a gente está fazendo aqui, né? Bom, né? Continuando aqui, então, basicamente isso aí. Agora, o estudante, a gente não... Aqui também, o nosso estudante não precisa, assim, porque a gente vai buscar a query, né? Então, podemos deixar desta forma. Então, passamos aqui nosso objeto all, o nosso serialize vai buscar a classe student, não é isto? E agora também a gente precisa passar esta permissão também para o nosso estudante, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente também pedir esta permissão, né? Então, a nossa permission vai receber o seguinte. A gente vai passar aqui permissions is, no caso, só autenticado, né? Porque o aluno, ele vai poder colocar lá as pontuação dele, né? Então, podemos deixar só desta forma, authenticate, né? Ele só vai poder conferir isso aí se ele tiver autenticado. Outra, o que mais que a gente tem, hein? A gente tem um grau, né? Já tá me dando aí. Vamos fazer o seguinte, também vai trazer tudo, ok? E eu preciso também dessa permissão. Então, permission is authenticate, se ele tiver autenticado, ok. Rolando mais para cima, a gente tem o nosso review, né? O nosso review a gente pode deixar desta forma também, vai chamar a classe, né? E a gente também precisa da permissão dele, né? Então, vamos verificar. Permission, não é pagination, né? O que eu tô colocando aqui, cara? A permissão, permission, e aqui, ok, então, aqui a gente colocou correto, permission, no caso eu vou colocar também, como está referindo ali, eu vou colocar como classe também, então eu vou colocar assim, permission underscore class, né, que aí fica padrãozão, e Ctrl C, vamos vir aqui, permission, vou colocar o mesmo, contra o V, aqui, contra o V, aqui, contra o V, ok, e o nosso review, então, vai receber o seguinte, né, nosso review, ok, a gente vai ter que também, aqui, a gente vai fazer o seguinte, em vez de eu deixar isso aqui também, eu posso, o nosso review e o nosso testemunho, eu posso fazer isso aqui também. Eu posso colocar aqui e para o nosso coisa aqui também. Ok. Ok. É isso aí. Vamos chamar nossa URL para a gente poder verificar se vai funcionar isso aí. Então, se eu vim aqui nas minhas URLs, lembra que a gente coisou aqui, né, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos importar dos nossos views agora, né? O que eu preciso fazer aqui? Vamos lá, vamos importar.
Vamos entender isso aqui agora. Então, from views import o que? Import nossos views? Não, a gente tem lá os nossos program. No caso, a gente criou o program view. View, deixa eu ver se ele vai puxar aí. View nosso set, né? Então, vou passar desta forma. A gente tem o event view set. A gente tem o teacher view set, isto aí, o student, a gente tem mais o que? Temos o review, e a gente tem mais o que? Vírgula. O que mais que a gente criou? Aqui ele já está colocando de volta, né? Então, já não tem necessidade disto aqui. Ok, então, isto aí sai e a vírgula também. Bom, então, basicamente é isto aí. Ok, então vamos lá, criar nossa primeira URL. Agora, vamos entender isso aqui. Para a gente chamar estas URL agora, a gente está chamando as nossas funções que a gente já criou, né? Então, aqui já modifica. A gente vai chamar o nosso route, que a gente vai pegar lá do nosso REST Framework. Lembra disso, né, pessoal? Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos entender aqui. Quando eu uso o route do nosso REST Framework, eu tenho que fazer from o que? O nosso REST. Aí ele já colocou tudo aqui para mim. Então, meu REST Framework, o que eu quero importar de lá? Então, vamos pegar o nosso routers, né? Desta forma aí, importa o que? O nosso, tem o nosso default router. E aí, agora eu faço o seguinte, o meu router vai receber o que? O nosso default router. Agora, eis a questão. Routers, não isto aqui. Ah, ele já tinha posto aqui, né? Ok, tá bom aí. Então agora a gente vai registrar. O que a gente vai registrar? As nossas classes, né? Então a gente vai colocar aqui router register program. Ele já colocou aí porque ele está entendendo aqui. Eu vou deixar program e vai chamar isso mesmo. Temos o evento, temos o teacher, temos o testemunho, temos o estudante, temos o review, né? E temos o nosso grade. Ele não colocou, né? O nosso, então vamos pôr aqui. Temos lá o nosso grade set, ok? Então, basicamente, vamos colocar ele aqui, ok? E aqui você pode mudar aqui, tá, pessoal? Vou deixar assim para vocês entenderem aqui. E aí nós façamos o seguinte. Não vou precisar disso aqui por enquanto. Bom, agora vem a questão. Como a gente vai registrar isso aqui? E lembra que a gente fez aqui o nosso create at. A gente vai pegar esta atualização. A gente tem que fazer o seguinte, cá no nosso module, a gente vai ter que mudar isso aí. Por quê? Porque a gente precisa de criar esta nossa data no caso, né? Então, observe aqui que a gente não tem ele aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente colocar aqui. Vamos ver aqui os nossos coisa aqui, né? Os nossos campos. A gente tem o nosso usuário, ok? A gente tem a nossa imagem, a gente tem os nossos comentários, temos as nossas pontuação, sim. E a gente pode colocar aqui, então, o create, né? Então, ele vai ser o create at, desta forma aí, e a gente vai chamar um date time, né? Um date time field, e ele vai pegar, né, aquela data do sistema. Então, deixa como true. Como a gente mexeu aqui novamente, vamos voltar aqui, vou dar um Ctrl+C e vamos
fazer o nosso migration. Ele disse aqui que a nossa program view está errado. Vamos voltar aqui. Não. Bom, na verdade a gente esqueceu, né? Vamos fazer o seguinte, aqui no path vamos colocar o include, ok? E vamos fazer o seguinte, então no meu arquivo, né, se a gente vir cá no nosso coisa aqui, nas URLs, observa que a gente está passando nosso path, né? Então a gente precisa fazer o seguinte, aqui então, a gente vai chamar, né? Então o path vai receber o seguinte, vamos colocar aqui que ele vai receber, né, ou seja, a nossa URL, as nossas URLs path, né? Então vamos colocar aqui que vai receber o path, incluímos o nosso rota URLs, né? Ok, vamos verificar. Tá dando erro por causa disso aqui. Vamos verificar aqui. Então já vou dar um Ctrl C e vou vir aqui um Ctrl H. Então ele está reclamando aqui que está buscando nossos views, né? Então, from ponto o que? Views. Eu ainda tinha falado e não tinha observado, né? Vamos voltar. Ai, ai, ai. Create at. Ok. Né? Claro que ele vai pedir, então a gente vai entrar com o valor 1, que é provide, né? Lá a nossa linha, né? Então vamos dar, ele vai pedir ali o time zone que a gente modificou na nossa tabela, né? Lembra lá que a gente fez lá? Então é só dar um enter e ele aceitou aí e tá tudo pronto. Aí vamos fazer também o migrate, que já estamos aqui. E vamos rodar o servidor. Ok, tudo bacana, né, cara? Bom, vamos acessar a nossa coisa. Vamos vir aqui. Eu posso clicar aqui. Então, vamos vir aqui e vamos aí acessando a nossa API, né? E temos todos os nossos métodos aqui. Aí está lá, bacana, né, cara? Perfeito. Então, observe que a gente tem o nosso admin, temos nossos options, temos aqui o nosso JSON, temos aqui o nosso método get, temos aqui get, o headers, temos tudo aqui perfeito. Então, muito bacana isso aí, né, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode testar, né? Então, temos aqui, se você quiser modificar aqui, pessoal, então, você pode vir aqui, pode colocar assim, ó, programa, porque que é simplesmente, eu já falei sobre isso, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, eventos, ou evento, professor. Então, pode deixar desta forma. Vamos colocar aqui testemunho, estudante. Ele tá pegando em coisa estudante. Temos a classe, né? Então, vamos colocar, pode ser classificação, não, classe, pode ser, e revisão.
revisão, né? E a gente vem cá e tá aqui pra gente, né? Então vamos no programa e vamos vir aqui. Então a gente tem o nosso método, né? Temos aqui, a gente pode enviar como API e JSON, né? Então observe aqui que a gente tem aqui, a gente pode enviar. No caso aqui vamos enviar o método get, né? E aqui a gente pode mandar tudo aqui. A gente tem o nosso data row, ele pede tudo aqui, temos o formulário, certo? Então basicamente, a gente já está com o nosso formulário pronto aqui, né? É a mesma coisa eu estar cadastrando lá, mas por enquanto a gente está usando a nossa API aqui. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos enviar qualquer coisa. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o que a gente põe? Vou pôr título de teste, pode ser, né? O que mais? Vou dar aqui, vou copiar. Vamos copiar isso aqui, Ctrl o C, e eu vou colocar abaixo, Ctrl o V, o price, que a gente coloca aqui 12 mangos, imagem, vou colocar qualquer coisa, ok, seats, lesson, as lições, né, horas, 1 hora, post, make post request, né? Ok. Tá aí para nós. Então, tá vendo? Tá tudo aí para nós, né? Então, tá lá o ID1, né? Temos aqui o teacher. No caso... não, cara. O que eu tô fazendo aqui? Ok. O nosso post programs, né? A gente trouxe aqui, verify, tá aqui, só que deu um erro aqui no nosso teacher. Espera aí, deixa eu ver aqui. Tá. Tá correto. Ok, porque a gente não pediu ele, então ele pode ser usado como nulo. Eu posso tanto indicar como não, né? Ok, então o título de teste, ok, a descrição, o preço 12 mangos que a gente colocou, a imagem, o site, a lição e a hora. Ok, bom, mas isso vem um problema, né? Vem um problema aí. Eu vou explicar já já. Porque se a gente for, vamos verificar aqui. Então a gente tem programa, né? Então a gente tem o ID1, se eu der um Ctrl C e vir aqui e colocar ele aqui e dar o Enter aqui, a gente pode chamar o nosso método put, né? A gente pode deletar e alterar isso aqui. Ok. Mas, se eu fazer o seguinte, vamos pegar aqui, Ctrl C, e se eu vir aqui e acionar o meu admin, o que a gente vai encarar aqui? Como eu já tinha logado anterior, então se a gente vir aqui e vir nos programas, a gente tem ele aqui. Cliquei, então temos o título, blá 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 blá. Quando chega no professor, eu cadastro lá, né? Bom, tá bacana. Ok. Então, voltando, vamos atualizar. Eu tô pensando aqui já lá. Não, mas deixa isso pra lá. Vamos lá.
parte por parte, porque senão vocês vão banana. E vamos alterar, ou seja, vamos usar o put agora, porque a gente já está no nosso post 1, né? Ou seja, no programa lá em cima. Vamos então colocar qualquer coisa aqui. E como a gente colocou que tem que especificar a imagem, se eu colocar input, ele vai reclamar. Ok. Então, vamos colocar a mesma imagem. Vamos atualizar. E atualizou. Ok, perfeito. E agora? Are you sure you want to delete this program stance? Bom. Então, deletou tudo, né? Se eu voltar, eu posso voltar aqui, ó, né? E vir em programas novamente. A gente vai ter o seguinte. No caso aqui, vamos fazer o seguinte. A gente tem que ir lá e a gente vai ter que ir lá e fazer o seguinte. Arrumar, né? Então vamos voltar aqui. Se a gente vir então no nosso Serializer e temos aqui, temos o nosso professor, né? Isso, observa que a gente está pegando todos os fields. Então, quando eu quero que... Ok, vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui. Que a nossa teacher vai receber o serializer, no caso ponto string, não. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente passar ela como um primary key. Então, se eu colocar aqui um primary key related field, aí eu pego meu data set, né? A gente pode fazer isso aí, ou seja, a minha query que está vindo aqui, né? Lembra que a gente... Cadê? Great Student, Event, Program e Teacher. Eu posso pegar o meu no caso, eu posso pegar o meu query, né, para trazer tudo isso aí, né? Então, eu posso fazer o seguinte, eu já vou copiar aqui, ó, Ctrl o C e eu passo cá. E bom. Ok. Aí a gente vai pegar tudo lá, né? Então, nosso query, a gente chama ela, passa o nosso teacher, né? E pegamos todos os dados, né? Aí dá bode, hein? Vai dar bode. Por quê? Vamos fazer o seguinte, vamos consertar isso aí. Quando eu chamo aqui, o caso é o seguinte, eu estou pegando o meu teacher e não é quando a gente cadastra o post que deu nulo lá, lembra disso? Então aqui continua a mesma coisa, então vou pegar isto aqui contra o C e contra o Z para a gente chegar ao que estava antes.
onde estava mesmo, estava desta forma, né? Pegando tudo, ok. Aqui tá bacana aí. A gente tem que colocar, em vez de ser no nosso teacher, aqui, a gente tem que pôr no nosso programa. Por quê? Porque a gente está cadastrando, não é isto? Então, eu tenho que fazer o seguinte. Vamos deixar read only, mas aí eu tenho que fazer o seguinte. Então, eu pego o seguinte, eu pego o nome, então eu obrigo. Então, eu vou colocar name para a gente saber. E vamos buscar o serializer, primary key, relate field e passamos esta nossa query que vai buscar, não é isso, no nosso teacher, na nossa tabela professor, vai trazer tudo, mas porém eu preciso fazer o seguinte, vírgula, e pegar o source. O source que eu me refiro é o teacher, vírgula e write only true. Vamos ver se é isso que ele colocou. Tá lá. Ok, então vamos fazer o seguinte, é isto aí, né? Agora vamos voltar para cá, vamos dar um refresh e a gente voltar para cá, vamos vir aqui e vamos fazer o seguinte. Então vamos adicionar o seguinte. O que a gente põe aqui? No caso, né? A gente vai fazer o seguinte. Vamos cadastrar. Ok, vamos colocar. Vamos colocar assim, por exemplo, o professor vai chamar Pedro. O subject dele é a classe dele, né? Então vamos colocar que ele é um professor de matemática, né? Imagem. Ok. Save. Salvamos. Se a gente voltar para cá e dar um refresh, agora a gente tem o nosso professor aqui, né? Disponível. É que a gente está no programa. Se eu voltar aqui, ó, clicar agora em programa, temos ele lá. Ok. Bacana. Aí a gente preenche. A gente já testou os outros todos, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar todas as informações dele aqui, né? E tá bacana. E depois a gente faz isso aí. Temos a nossa listagem. Então, se eu vim aqui em professor, eu também consigo ver o ID dele aqui, ó. Tem lá o ID Pedro, matemática, e a imagem. E se eu vir no meu programa e pegar o nosso, no caso, cadastrar aqui, quando eu voltar aqui no professor, aí a gente vai ver todos os dados, né? Vamos ver o ID dele, depois a gente testa isso aí, eu tenho quase certeza que vai estar bacana. Aí, ok. Vamos ver se tem algum erro. Não, então, beleza. Agora a gente também precisa pensar o seguinte, que a gente tem que organizar o nosso estudante, porque se a gente
observei, né, que a gente também precisa mexer nele. Então, o que a gente vai fazer? Se eu vim nos meus modules e a gente vai ver que o nosso estudante, né, a gente precisa retornar o nome dele. Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui e fazer o seguinte. Eu vou pegar, né? Temos o nome, temos o subject e eu vou fazer o seguinte, a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente precisa pegar para o nosso estudante, cara. Ok, então é isso aí, a gente muda só o nosso direcionamento. Ok, então o que a gente vai fazer? Vamos dar um Ctrl V. E aí, field, o objeto, a imagem, né? Então, aqui a gente simplesmente envia para o estudante. E o grau, a gente deixa a mesma coisa, né? E aí, eu só peço para retornar o nome do estudante. Que merda, né? Esse vídeo já está um pouco longo. A gente tem que pensar também que quando eu for fazer um feedback dele, a gente precisa, na revisão aqui, como eu estou buscando o usuário, eu vou fazer o seguinte, a gente pode criar, então, uma classe, e essa classe vai chamar, no caso, feedback. Pode ser, né? Feedback, né? Vamos colocar maiúsculo. Feedback. No caso do usuário. Então, o que eu vou fazer? Feedback, para me saber que é do user, né? Module, podemos pegar o nome, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Pegar do name, vai dar certo, vai dar bom. E ele vai ser um foreign key? Não. Ele vai ser um char field. Tendo isto aí, como a gente já tem aqui o foreign key, a gente passa de user e chamamos a nossa classe feedback. Aí eu já pego o nome dele e também já posso pegar o e-mail dele, né? Ok, então vamos pegar o e-mail que vai receber o e-mail field, né? E neste caso ele tem que ser unique, né? Epa, unique igual a true, porque um usuário só vai ter só um e-mail. Ok, então a gente pode deixar desta forma. No caso aqui, eu não quero isso aqui, não precisa, né? Então eu vou colocar o limite para ele de max length igual que 100. Ok. Então, observe que quando eu enviar este meu feedback no review, me mostra, né? Então, Ctrl o C e o V. Então, eu peço ele o nome dele, né? Então, o que a gente vai fazer? Ctrl C e vou mais embaixo e Ctrl V. Ok.
na mesma sequência. A gente pode passar ele aqui também, né? Porque a gente está pegando o nosso user aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte, Ctrl Z e passamos o feedback. E que eu deixo retornar desta forma. Bom, vamos verificar aqui o que passa pela minha cabeça. Ctrl C. É tudo isto aí, né? Então vamos rodar Migration. No caso, Selection 1, ok. Ok. No caso, só Enter para sair. Na verdade, tá dando um erro, né? Porque ele tá on delete. A gente criou aqui. Ok. E no nosso review, a gente tem o nosso cascade, né? E ele tá dizendo ali que eu vou fazer o seguinte. E aqui, vírgula, eu vou deixar como related review. Ok. Então temos aí o nosso related. Tá aqui, né? Não precisava. Então vou tirar isso daqui e já vou deixar direto no comment. Ok. Então passamos o nosso feedback. Agora também, aqui eu vou tirar esta imagem, certo? E temos o nosso default, né? No caso aqui, o que eu vou fazer? Então, cascade, ok. O que eu vou fazer aqui? Como ele está reclamando o on delete cascade, como já está passando aqui no nosso feedback, cadê o nosso feedback? Aqui, né? Ok. Então aqui eu vou fazer o seguinte, on delete eu vou chamar o set null desta forma, né? E coloco aqui desta forma também. E, se eu vim então ok, então será que é indentação? Deixa eu ok, vamos ver aqui isto, deixa eu baixar aqui, ok. Então nosso feedback passamos, ok, chamamos aqui, retornamos, passamos aqui, ok. Ok, vamos testar de novo. Então, cancelando aqui. Cadê? Migrations. Tá dando um erro, né? Opa! Atualizar, né? Yes, vamos lá.
Ok. Vamos. Ok, então, bacana. Vamos fazer o migrate. Ok. Roda o servidor. Ok. Bom, se a gente vir cá, a gente já tem aqui, né? Vamos voltar para o nosso administrador, então, e vamos incluir ele, né? Então, se a gente vir aqui no nosso cadê no nosso cadê aqui e vir no admin, então agora a gente vai fazer o seguinte, vírgula, e temos o nosso feed, né? Vamos ver se ele vai feedback. Então vamos registrar ele aqui também, né? Não pode esquecer dele, né? Então vamos fazer o seguinte, contra o C, temos aqui o estudante e vamos colocar ele aqui. E ele vai trazer o nosso, no caso, feedback. E aqui tá bacana, né? Na mesma sequência a gente tem que coisar lá, né, cara? A gente tem que passar no nosso serializer. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um Ctrl o C e Ctrl o C. Vamos colocar por aqui afora e Ctrl o V. Então, neste caso, a gente também tem que importar aqui em cima, vírgula. Ok. Neste caso, é esse aqui, né? O teacher que a gente copiou e colocou aqui. Então, no caso, né? Ele vai chamar o nosso não teacher, né? E o nosso feedback. No caso, temos. A gente colocou o quê? Feedback user, cara. Não pode dar moleza. Não é isso? Contra o V. Serialize. Né? E aí a gente vai estender teacher. Não, né? O nosso feedback. User. Né? Que se a gente clicar, ele traz aqui. Ok. Uhum. Bom. Uhum. Na mesma sequência, agora no nosso view, né? A gente tem os nossos view também. Então, vamos fazer o seguinte, contra o C, não é isto? Né? E vamos fazer com calma aqui, que eu não quero ficar perdendo tempo aqui corrigindo algo. Então, é teachers, não, né? Nosso feedback view. Então, a gente colocou feedback view set, né? Ok. Uhum. Ok. Então, ele vai chamar o nosso, no caso, né? Que é o feedback teacher. Passamos aqui o nosso teacher, né? Ok. Na mesma sequência, vírgula, e temos o nosso feedback. Ok. User serializer. Ok. E na mesma sequência,
vírgula, o nosso feedback user, né? Ok. Uhum. Então, praticamente, isto aí, né? Então, temos o nosso feedback, né? Feedback view user. Então, o que, que ele vai fazer aqui? É o nosso teacher? Não, né? Então, como é o nosso feedback, ele vai pegar lá do nosso feedback use. Ok. Mas eu tenho que pensar, como a gente importou lá em cima, é isto mesmo. Então, o nosso feedback, ele vai pegar do nosso feedback user, né, os object, e vai retornar para nós o nosso feedback serialize. Ok. Uhum. E as nossas rotas agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente precisa importar também, né? Então, no caso aqui, vamos fazer o seguinte. Aqui, né? Então, vamos trazer ele também, né? Que tem o nosso feedback view set. E aí, a gente precisa também criar nossa rota, né? Que vai receber o nosso, no caso que eu vou colocar feedback, tá, pessoal? E ele vai trazer o nosso feedback, não é isso? Nosso feedback set, né? Uhum. Vamos ver se o servidor tá rodando bacana. Vamos dar aqui. Deu. Então, se a gente vir aqui na nossa documentação, ou seja, no nosso admin, né, a gente já tem aqui, ó, feedback, né? Então, observe que a gente tem 0, né? Mas a gente pode adicionar. Bom, vamos adicionar 1. Então, temos aqui nome, né? Vamos colocar Pedro feedback, pode ser, né? E o e-mail, vou colocar tudo junto. Ctrl C, Ctrl V, né? Arroba gmail.com. Uhum. Salvar. Então agora a gente já tem ele aí, né? Feedback, ok. Então, se eu vim aqui e adicionar, né? Se eu vim aqui embaixo, então, já tem aqui, ó, o nosso Pedro feedback, né? O comment aqui, né? O user. Então já tá bacana aí. Ok, isso que a gente precisa. Bom, se eu voltar em feedback, vou escolher aqui, por exemplo, ele, né? De novo, e fazer qualquer outra alteração aqui, por exemplo, salvar. Se eu vim cá, já tem ele ali. Ó, perfeito. Isso aqui tá bem longo. O que, que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui. E a gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui na raiz, e agora a gente vai mexer com o nosso front-end, né? E vou colocar front-end, né? Ok. Então, a gente para por aqui, beleza? E eu retorno com outro vídeo para a gente poder continuar. Só deixa o seu gostei, seu joinha, compartilha, hype esse vídeo aí.
E a gente se encontra no próximo vídeo bacana. Então, até lá. Tchau, tchau.